Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente finalmente vai fazer o review do capítulo 204 do mangá de Black Clover. Como vocês sabem, semana passada foi feriado de Golden Week no Japão e por isso não teve capítulo. Mas agora essa semana já normalizou e a gente já tá com o capítulo em mãos. Vamos continuar diretamente de onde paramos, onde Nero viajou junto ao Rei Mago para o encontro com o demônio que está no Reino das Sombras. O que será que vai acontecer a partir de agora? Quais serão as diferenças nessa batalha? Não esquece de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui. E se você já for inscrito, confere se você tá inscrito mesmo. Afinal, o YouTube tá desinscrevendo bastante gente aqui do canal. Não esquece também de verificar se o sininho tá ativado para receber todas as notificações, já que estão saindo vídeos todos os dias por aqui. Feito isso, já deixa o seu gostei aí embaixo. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Quem realmente é Nero, o pássaro misterioso? E essa estátua realmente é o Mago Imperador? O cavaleiro mágico selado da lenda parte para a batalha decisiva contra o demônio. O capítulo já se inicia com o primeiro Mago Imperador viajando junto a Nero. Os dois estavam usando a magia de luz do mago para se movimentar no ar em alta velocidade, indo voando até o Palácio das Sombras. Black Clover, capítulo 204, Desejo de Morte. Tudo começa com Nero tendo pensamentos de seu passado. Ela diz que não vai deixar que aquilo aconteça de novo. Nesse momento a gente passa a ver o Palácio Real há 500 anos atrás, onde tudo começou. Estávamos relembrando o começo da lenda e da vingança. E esse era o reino de Clover antes de tudo aquilo acontecer. Nesse ponto vemos pela primeira vez Nero e percebemos quem ela era de verdade. A garota era uma humana da nobreza do reino de Clover. Em seus pensamentos ela menosprezava a própria magia, dizendo que só era capaz de abrir e fechar as coisas, e isso era completamente inútil. Por esse motivo, mesmo sendo uma nobre, ela foi designada como uma serva. A garota havia sido enviada para trabalhar com um príncipe completamente excêntrico, que tinha um talento enorme, sua magia se destacava até mesmo dentre a própria realeza. E então, enquanto se aproximava daquele lugar, ela pensava o quão arrogante esse cara seria. Nós vemos então pela primeira vez o Rei Mago ainda na juventude. Ele cumprimenta a garota, nos revelando o verdadeiro nome de Nero. Isso enquanto dava boas-vindas à jovem Sekirê. Ele então se desculpa por não poder recebê-la apropriadamente. E isso foi porque ele estava completamente concentrado em sua pesquisa de magia antiga. Nesse momento ele pergunta a ela qual o seu tipo de magia. E é a partir desse momento que Sekirê percebe que o príncipe era completamente diferente do que ela imaginava. Quando a garota contou que possuía magia de selamento, ele fica completamente animado, dizendo que nunca ouviu falar nisso e era extremamente fascinante. O príncipe achava aquilo espetacular de verdade. Além disso, ele começa a pensar em voz alta como isso podia nos ajudar. Só de pensar ele já estava ficando completamente empolgado. E a Sekirê fica bem chocada com isso, afinal era a primeira vez em toda a sua vida. Ela então começa a menosprezar sua própria magia, dizendo que só era capaz de abrir e fechar coisas, era uma vergonha. E ele então a contraria, dizendo que claro que não. Ela estava sozinha fechando as portas pro seu próprio potencial. E é nesse momento que eles já se tornaram grandes amigos. A Sekirê fala pra ele parar de rir como se tivesse dito alguma coisa inteligente. E ele fica bem confuso com isso. Depois ela ainda fala, suas roupas são bem estranhas, hein, príncipe? E ele diz, ué, não é legal? Fui eu mesmo que fiz. Nesse momento o grande laço entre Sekirê e o príncipe havia começado a nascer. Vemos então após isso ele explicando pra ela que estava criando ferramentas mágicas. E ainda faz uma aposta com ela dizendo que sua magia vai ser bem útil. Logo após isso, o príncipe continua perguntando se ela poderia adicionar magia aos objetos, e ela responde que sim. A partir desse momento, Sekirê já havia se tornado a pessoa ideal para ajudar o príncipe na criação da ferramenta que sempre sonhou. Os objetivos daquele garoto era criar algo que permitiria os desfavorecidos sem poderes mágicos ou com qualquer atributo mágico usar vários tipos de magia. Basicamente seria uma ferramenta para equilibrar toda a sociedade. Sekirê então lembra como ajudou o príncipe na criação dessas ferramentas. E a gente realmente vê várias criações deles, inclusive o vestido que a Sekirê tá usando hoje em dia. Aquela é uma das criações do Mago Imperador, mas naquela época ela parece ter recusado. Ela então tomava conta de todo aquele lugar, afinal ele era bem excêntrico e deixava tudo uma bagunça. Mesmo assim, aquele jovem era completamente diferente de tudo que ela já imaginou. Porque embora alguns nobres não gostassem dele e da sua personalidade inovadora, ele nunca ligou pra isso. Seus ideais jamais se abalavam e ele sempre fazia o que achava certo. Ele era uma pessoa forte, sempre buscando seguir em frente. E isso fez com que Sekirê passasse a o admirar cada dia mais. Isso a ponto de observar de perto cada passo dele. Inclusive, isso fez ela notar que ele estava ficando um pouco mais ausente. Ela então percebeu que o príncipe estava saindo bastante com sua irmã Tétia. E ela sempre se perguntou onde eles estavam indo, até o dia que resolveu seguir. Sekirê então percebeu a união do príncipe de Tétia com todos os elfos. Sempre que os dois saíam, eles estavam indo encontrar com aquele clã. E ela então começou a perceber que aquele era um outro povo abençoado pela mana. Eles possuíam um poder incrível semelhante à nobreza. Naquela mesma
mesma época ela passou a observar Lich, o líder dos elfos que estava criando uma grande amizade com o príncipe. Os dois possuíam um poder mágico gigantesco e um talento natural. Eles tinham também a mesma forma de pensar e os mesmos ideais, além de, claro, os dois eram donos do Grimório lendário do Trevo de 4 Folhas. O chefe dos elfos, Lich, aquele foi o primeiro amigo que o príncipe poderia tratar como igual. E isso, por mais que a deixava feliz, também a deixava um pouco enciumada. Nesse momento, então, pela primeira vez nos foi apresentado os conceitos das joias mágicas como ferramenta mágica. O garoto que viria futuramente ser o primeiro rei mago, estava criando uma ferramenta mágica capaz de guardar magia e distribuí-la igualmente. E as gemas mágicas dos elfos eram pedras capazes de amplificar o poder mágico, e que além disso também estavam conectadas diretamente com um outro mundo. O príncipe então pensava que através da relação com os elfos, os dois clãs poderiam se beneficiar igualmente e viver em paz para sempre. E pouco a pouco se aproximavam cada vez mais de obter a magia e a tecnologia necessária para que esse propósito fosse cumprido. Lich e o príncipe eram amigos próximos e supostamente se tornariam uma família também. Nesse momento a gente começa a ver uma conversa entre Tétia e o seu irmão, o príncipe. Isso enquanto ela já estava grávida e prestes a se casar com o Lich. O jovem mago está se desculpando com ela, pois ele foi chamado no Palácio Real e por isso, se esperassem por ele, a cerimônia poderia acabar se atrasando. Ele segue dizendo que seu pai e os outros ainda são contra esse casamento, mas ele tinha certeza que eventualmente todos iriam se entender e se dar muito bem. Ela logo teria a bênção de sua família. E Tétia fica muito feliz concordando com ele. Após isso, ela ainda diz que aposta que Lich e os outros estarão completamente ansiosos pela sua chegada. Mas o que ninguém sabia era que provavelmente naquele momento, o clã dos elfos e também dos humanos já estavam na palma da mão do demônio. Nesse momento, o jovem príncipe chega no palácio e se pergunta por que o seu pai chamaria ele logo hoje. Mesmo assim, ele não tinha contado a ninguém sobre a cerimônia, então só podia ser uma coincidência. O príncipe então começa a se apressar para voltar o mais rápido possível, mas não tinha ninguém ali. Ele então começa a chamar por seu pai, perguntando onde ele estava, e é nesse momento que a gente escuta a magia do demônio. Imash Mena sai. A magia do mundo havia sido ativada e o príncipe estava completamente preso por ela. Nesse momento vemos um homem se aproximando rindo. Ele então questiona como o príncipe estava, aquele era o ministro. Mesmo assim, o jovem sentiu uma sensação completamente estranha. Dele estava vindo uma magia muito sinistra, não tinha como ser o ministro. Ele então pergunta o que era aquele ser. E ainda rindo, aquele monstro disse perguntando: o que sou eu? Ele responde dizendo que era algo como o desespero e o próprio ódio. Ele era a falta de fé ou a morte. Por fim, ele diz para o chamar como quiser, não fazia diferença. O fim já estava próximo. O príncipe então percebe que aquela era uma alma de mana maligna. E ele nota também que já tinha lido sobre isso em alguns livros no passado. Aquela era uma existência de um outro mundo, um demônio. O jovem então pergunta onde está seu pai e os outros. E o demônio responde dizendo quem sabe. O monstro segue dizendo que aquele garoto destruirá a raça estrangeira que fez mal à princesa e à nação, seguindo dizendo que os elfos ficariam completamente chocados com isso, já que a localização secreta da cerimônia só é sabida por ele, e em breve ela vai ser inundada pela violência e ambição humana. O garoto então, pensando em todos os seus amigos e também na sua irmã, fica completamente desesperado, perguntando o que aquele homem estava dizendo. Ele então começa a usar todo o seu poder tentando escapar dali, mas isso não tinha resultado nenhum. O demônio então começa a observar, dizendo que aquilo era esperado do mais forte do país. Ele realmente tinha um poder mágico assustador, mas aquele monstro já tinha se certificado e ele se preparou para isso, então nem mesmo o próprio príncipe conseguiria escapar tão facilmente. Após isso, aquele ser diz que logo se verão de novo, e depois disso, o Grimório e o receptáculo já serão dele. O jovem príncipe então grita para que aquele ser não saia dali, mas isso não adiantou nada. Ele então começa a chamar por socorro, perguntando se tinha alguém ali. Qualquer um, ele só precisava de ajuda o mais rápido possível. E nesse momento nós vemos uma pessoa se aproximando e gritando pelo príncipe. Aquela era Sekire. Ela estava completamente assustada, perguntando o que estava acontecendo com o príncipe. E depois diz que realmente não havia sido ele que fez aquilo. Ela estava falando das ferramentas mágicas que eles criaram juntos. Tudo havia sumido. O príncipe então grita para que ela tirasse ele dali o mais rápido possível. E diz que ela é a única a conseguir fazer isso com sua magia de selamento. Nesse momento, Sekire começa a se concentrar e usa Fulkama-Hou. Aquela era a magia de selamento libertar. E em um instante, a magia do demônio, a magia do mundo foi completamente quebrada. Juntos então os dois voam o mais rápido possível, saindo do castelo. Eles precisavam chegar até a floresta dos elfos antes do demônio. O príncipe estava completamente preocupado com Tétia, todo aquele pessoal e também Lich. É então que o vemos com um olhar chocado. As ferramentas mágicas que ele havia criado junto a todos, aquilo estava sendo usado contra o povo dos elfos. Vemos então o mais profundo desespero no olhar do príncipe. Enquanto isso, o povo dos elfos estava completamente dizimado. Todos estavam no chão. E o único ainda de pé
era Lich carregando Tete em seus braços. Isso embaixo do altar que logo aconteceria a cerimônia. Chegando mais próximos a ele, Sekirei e o príncipe percebem o que havia acontecido. Lich havia entrado em desespero enquanto chorava carregando sua amada. Logo atrás de Lich a gente ainda viu o demônio tentando manipular o ser que causou tudo aquilo. Nesse momento Sekirei fica completamente chocado e também entra em desespero. Aquele era realmente um grimório do Trevo de 5 folhas. Lich então passa a olhar pra frente desesperado, dizendo: realmente não foi você. Até mesmo o demônio ficou chocado, afinal o elfo havia recuperado seu coração. Lich então começa a pedir desculpas, já que por um instante ele havia duvidado do seu melhor amigo e por isso pedia perdão. Mesmo assim o demônio tentava o corromper mais ainda. Ele dizia que todo o seu esforço era inútil e o elfo deveria entregar seu corpo a ele. Nesse momento Lich deixa Tete e se ergue completamente. Ele olha para o príncipe e diz que o garoto é a última esperança. Ele é aquele que pode trazer o futuro que sempre acreditaram. O elfo então começa a revelar que ele estava sendo esmagado por uma mana negativa. Ele não era capaz de controlar tudo aquilo e se continuasse assim, ele iria ficar como o demônio. Então pelo menos ele não queria deixar que o seu corpo seja entregue àquele ser tão maligno. O demônio então mostra desespero pela primeira vez. Ele percebe as gemas mágicas e nota o que Lich queria fazer. O elfo estava disposto a usar a mais proibida de todas as magias em seu próprio corpo. Lich então pede perdão mais uma vez, este era seu último pedido egoísta. E enquanto o príncipe gritava para que ele não faça aquilo, ele diz que o garoto é o único que pode realizar seus sonhos. Lich então convoca a magia proibida, enquanto diz ao príncipe, ao seu melhor amigo, Lumiere, por favor, me mate. Nesse momento descobrimos o verdadeiro nome do primeiro Rei Mago, e também a existência do monstro que tentaria destruir a humanidade, o nascimento do terceiro olho. Esta é a história de Lumiere e Lich, a lenda de partir o coração. Galera, esse foi o capítulo 304 do mangá de Black Clover, e eu espero muito que vocês tenham curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui e de deixar o seu gostei aí embaixo, beleza? Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!